Olá, nesse vídeo eu vou fazer comentários a respeito de um exercício que consta nessa bibliografia. É um exercício do capítulo 20 que trata a respeito de eixos. O exercício é o seguinte: é um eixo que ele recebe 81 kW de uma turbina d'água através de uma corrente no ponto C. O ponto C está aqui, né? Então aqui está a catraca, né, que recebe a corrente. O conjunto de engrenagens no ponto E transfere 89 desses 81 e transfere 89 kW para um gerador elétrico. A polia no ponto A transfere 22 kW para uma esteira de grãos. O eixo rotaciona a 1700 RPM e esse eixo nós vamos adotar o aço 1040 e determinar os diâmetros de 1 a 7 como mostrado na figura, né? Então está aqui ó, o diâmetro D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. São esses diâmetros. Aqui estão as dimensões da polia, no caso aqui o diâmetro primitivo da polia, o diâmetro primitivo da catraca e o diâmetro primitivo da engrenagem, bem como o ângulo de pressão. Vai existir uma distância aqui de 152 milímetros entre os componentes. No caso aqui, nós vamos ter também dois rolamentos. Então, ó, pelo fato de nós usarmos o aço 1040, nós temos que a tensão de escoamento do aço, desse aço 1040, é de 489 megapascal e a resistência à tração de 551 megapascal. A disposição da polia, ela está assim, né, com uma inclinação aqui de 60 graus. Então, só relembrando aqui a questão das forças envolvidas na transmissão por correia, o torque aplicado aqui na polia é a diferença, né, dessas forças na correia, vezes o raio, que no caso aqui diâmetro dividido por 2, vezes o raio. E a força que provoca a flexão no eixo vai ser exatamente a soma de F1 mais F2. Para correias em V, a relação F1 sobre F2 é igual a 5. Então, F1 no caso vai ser 5 vezes F2. Então, substituindo, olha, esse 5 vezes F2 aqui no lugar do F1, nós vamos ter que a força vai ser 6 vezes F2, correto? E substituindo também essa relação aqui, né, nessa primeira equação, nós temos que o torque será 4 vezes F2 vezes D, né, sobre 2. E a gente tem que o torque é 2 vezes a força F2 vezes o D. No caso, o F2 aqui ele vai corresponder, né, a o F dividido por 6, tá? Daqui dessa expressão. Então, nós temos que a força, né, a força de flexão do eixo, ela vai ser determinada por 3 vezes o torque dividido pelo diâmetro da polia. As outras montagens, no caso da corrente, que é onde recebe a maior potência, ela tem uma inclinação aqui de 40 graus. E aqui nós temos as forças envolvidas na transmissão por engrenagens, né? Você vai ter aqui uma força tangencial e uma força radial. Bem, aí está uma disposição em 3D. Vamos considerar esses eixos aqui, Y, X e Z. Não necessariamente aqui sempre vai ter que ser Y, aqui não, nem sempre vai ter que ser X. Você pode nomear aqui da maneira que você achar melhor. Tá? O importante é só uma questão de orientar aqui para saber quais forças, né, em que direção você vai atuar.
Então, olha, que forças, né, estão presentes aí? Você vai ter a força envolvida aqui na polia, né, por conta dessas correias. Você vai ter as forças aqui envolvidas na corrente, que elas vão estar reagindo aqui sobre o eixo, e as forças aqui da engrenagem, né, tangencial e radial. Há também, né, as forças aqui no apoio, que no caso é no rolamento, tanto nesse rolamento quanto nesse rolamento aqui. Então aqui nós temos outra ilustração da distribuição dessas forças, onde a potência, a gente sabe que potência é dada pelo torque vezes a rotação em radianos por segundo. No caso aqui, o torque em A, onde está a polia, vai ser os 22 kW dividido pela rotação aqui em RPM. 22 kW dividido pela rotação em RPM. Então, nós temos aqui um torque de 125,7 Newton vezes metro. O mesmo é feito aqui para a corrente e para a engrenagem. Tá? Para a corrente deu 460 e para a engrenagem deu um torque de 335. Claro que o torque é maior aqui porque a corrente está recebendo mais potência. As forças na polia A, nós já vimos, né, que a força que está sendo aplicada aqui sobre o eixo vai ser 3 vezes o torque aplicado na polia dividido pelo diâmetro da polia. Então nós temos aí uma força em A de 2.473 e fazendo a decomposição de forças, tendo em vista que a gente tem uma inclinação aqui de 60 graus, nós temos aí a força na direção X e a força na direção Y, na polia, né? Nesse ponto aqui, ponto A. As forças na corrente, né? C, o F de C vai ser 2 vezes o torque em C dividido pelo diâmetro, né? Ou torque dividido pelo raio. Então aqui nós temos uma força aplicada no ponto C de 3.628 e as componentes, né, F de CY e F de CX são esses valores aí. Tá? E as forças na engrenagem a força em Y é a força tangencial. Tá? Então nós temos aí que a força tangencial vai ser 2.198 e a força radial vai ser, como eu disse, né, é uma relação entre o ângulo de pressão e a força tangencial. Então você vai ter uma força radial aí de 800 newtons. Observando aqui, olha, no caso aqui, nós estamos observando o eixo como se estivesse observando por cima. Deixa eu só voltar aqui a figura anterior. Né? Então nós temos aqui a direção de X, a direção de Y aqui para cima e a direção de Z. Então, como nós estamos vendo lá as forças em X, é como se estivéssemos observando aqui o eixo por cima. E o eixo Z está aqui na horizontal. Né? Então nós temos a distribuição daquelas forças em X, só basta determinarmos aqui as forças de reação em B e em D. Então o somatório do momento em relação a esse ponto B vai ser igual a zero. Então com isso a gente determina a reação no ponto D, que dá 1748. Né? Só lembrando que se você está verificando o momento em relação a esse ponto, quando ele está girando no sentido anti-horário, esse momento é positivo. Quando está girando aqui, tentando girar no sentido horário, esse momento é negativo. Por isso que você está vendo essas mudanças de sinal aqui. De posse aqui, né, do valor de R de X, o somatório das forças, né, aqui nessa direção em X, vai ser igual a zero, então você acaba por encontrar também a força em R de X. O trecho AB, no caso seria daqui para cá,
né, nós aplicamos aí o somatório de novo em relação ao AB. Imagine que existe um momento aqui que está tentando manter esse eixo aqui nessa posição. Então, para que mantenha o eixo nessa posição, vai existir um momento aqui e nós vamos determinar esse momento. Vai ser de menos 188 newton vezes metro. O menos aqui é porque ele está no sentido horário. Nós temos que determinar também o momento nesses outros pontos aqui. E nas extremidades aqui, ó, o momento é igual a zero. Então, no trecho BC, que na verdade a gente analisa de A até C, então o somatório do momento aqui vai ser igual a o 1236 vezes 0,304 milímetros, ou desculpe, 0,304 metros, ou 304 milímetros, né, positivo, menos porque é o RBX aqui, ó, tentando girar, né, o eixo nesse sentido, 2.620 vezes 152 milímetros, mais um MCX aqui, ó, igual a zero. Então, a gente tem um momento aqui de 22 newton vezes metro. E no trecho de o CD, você vai ter o momento em D aqui de menos 123 newton vezes metro. O momento em A e em E, como eu tinha comentado antes, esse momento é igual a zero. Agora, observando o plano, né, YZ, nós temos as forças aqui em Y e o procedimento para determinar o momento aqui é o mesmo. Tá? Então, aqui você vai fazer todo o procedimento para encontrar as reações. No caso aqui, inicialmente, faz um momento em relação a esse ponto aqui B, e você encontra, nesse caso aqui, a reação RDY. Encontrando RDY, você faz o somatório das forças aqui nessa direção. Esse somatório tem que ser igual a zero. E você termina encontrando a reação RBY. No trecho AB, você vai ter o somatório do momento em relação a esse ponto aqui. Vai ser 325 newton vezes metro. E você vai fazendo os momentos aqui em cada trecho. No ponto C. Então, você tem aí um momento de 540 nesse ponto. E no trecho CD, MDY aí de 334 newton vezes metro. Certo? O momento em A é zero, né? E o momento em B, nesse ponto B. Lembra que eu encontrei aqui um momento MBX e encontrei também um momento MBY, que inclusive ele está aqui. Temos que o momento MB ele é de 375 newton vezes metro. O mesmo procedimento é feito no ponto C. E o momento no ponto E ele é igual a zero. Tá? A equação para se determinar o diâmetro do eixo, né, em cada trecho é essa daqui, 32 vezes n. Esse n é um fator de segurança. Esse n aqui é igual a 2. Nós temos que o momento em A é zero, certo? Então, o momento aqui, ó, na seção A, ele vai ser igual a zero. Então, todo esse termo aqui vai ser igual a zero, né? O torque em A é de 125,7. Então, nós vamos aplicar o torque aqui. O aço 1040 é o material que vai ser utilizado para o eixo. Então, nós temos aqui uma resistência à tração de 551 e uma tensão de escoamento de 489. Na ponta, né, já que a gente está falando da polia aqui, essa polia ela vai ser montada com uma chaveta. Se a chaveta for desse tipo aqui, o KT é igual a 2. O fator de concentração de tensão aqui. Ó. Esse KT vai ser igual a 2 se utilizar esse tipo de entalhe aqui para a chaveta.
ou 1,6 se usar esse rasgo de chaveta aqui. Então nós vamos adotar aí 1,6. O SN aqui, nesse momento nós não vamos precisar, né, tendo em vista que esse termo aqui vai ser zero, mas vamos calcular ele aqui. Nós temos aqui, pelo fato de ser aço forjado, vai ser o CM aqui é igual a 1. Um fator de confiança aí, um coeficiente de confiança de 99%, então você tem CR igual a 0,81. Pelo fato também do eixo aqui está sendo submetido à flexão, esse CST, né, ele vai ser igual a 1. E o fator de tamanho CS igual a 0,85. Então nós temos que também o SN, né, dentro dessa fórmula aqui, ó, o SN é 0,5 vezes a resistência à tração. Então no caso o SN aqui vai ser 275 megapascal. Aplicando esses valores nessa fórmula, nós temos um SN' de 187. Esse valor aqui ele vai ser utilizado, claro, nos outros trechos do eixo. Tendo em vista que não vai mudar o material, não vai mudar o fato de estar sob flexão, né? A confiança aqui, o fator de tamanho, nada disso muda. Então, esse valor aqui também vai ser aplicado nos outros trechos, certo? Então, quando a gente joga esses valores aqui na fórmula, nós vamos ter um diâmetro na extremidade, onde está a polia, de 16 milímetros. É comum que esse, pelo fato de estar na extremidade aqui, se acrescente mais 6%. Então, esse diâmetro aqui, o D1, ele iria para em torno de 17 milímetros. Na seção B, que é do rolamento, nós temos um torque naquele ponto de 125, um momento, né, que foi calculado de 375, e o nosso SN, como eu tinha comentado antes aqui, ó, é o mesmo, 187. Então, vamos ver aqui, ó, o rolamento, ele vai possuir, à direita, ele vai possuir essa mudança, né, de diâmetro. Esse valor aqui nós ainda não determinamos, mas vamos lá. Então, você tem um arredondamento aqui, né, que ele é bem maior do que o arredondamento nesse canto. Tá? E por que o arredondamento aqui ele é bem menor do que aqui? Porque vai existir uma montagem de um rolamento aí, certo? E o rolamento ele não permite essa aproximação, né? Imagina, se você vai montar o rolamento aqui, ele não vai encostar a sua face com a face aqui do eixo, exatamente por conta desse raio. Então o raio aqui tem que ser menor. E pelo fato do raio aqui ser menor, você vai ter esse valor de KT diferente dos dois lados. Então, à esquerda, nós vamos usar 1,5 e à direita, né, 2,5 pelo fato do raio de arredondamento aqui ser menor. À esquerda de B, nós vamos ter um diâmetro de 39,4 milímetros e à direita de B, nós vamos ter um diâmetro de 46,7 milímetros. Esse 46,7 é exatamente o diâmetro interno do rolamento. Na seção C, que é a seção da catraca, o torque é de 460, o momento é de 542, o SN é o mesmo, né, 187. E à esquerda de C, nós temos aquele mesmo diâmetro. E no ponto C, né, que é exatamente onde está a catraca, nós temos um KT de 2, certo? Um coeficiente aqui, um fator de concentração de tensão de 2. E aplicando esses valores na fórmula, nós temos um diâmetro de 49,2 milímetros. Na seção D, nós temos um torque de 335 e um momento de 356. À esquerda de D, nós temos um KT de 2,5, porque é um raio de arredondamento muito pequeno para poder acomodar o rolamento. Então, se tem aí um fator de concentração de tensão de 2,5.
E aplicando os valores aí, nós temos um diâmetro de 46,7. A direita de D é quando há uma redução com um raio mais suave. Então o KT ele cai para 1,5 e nós temos um diâmetro de 39,4. Finalmente, a seção E, que é a seção da engrenagem, nós temos um torque de 335 e um momento na extremidade de 0. O KT aqui está 1,6, mas, no entanto, ele não vai influenciar tanto, tendo em vista que o momento aqui é 0. Isso significa que nós temos um diâmetro do eixo de 23 milímetros, que seria também o diâmetro interno da engrenagem. Bem, temos aí todos os diâmetros do que foi solicitado no exercício.